Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhadores em Foco. Esse é um programa realizado pelo Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos. Fazem com que eu consiga levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. Mas não só sobre o dia a dia, mas também por tudo que trabalhadores viveram e também um pouquinho da projeção do futuro. Afinal de contas, quem não entende o seu passado também não consegue vislumbrar um futuro melhor, não é verdade? Para falar um pouquinho sobre a questão do que nós já vivemos enquanto cidadãos e também trabalhadores, hoje a gente conversa com o Eduardo Stotz e com a Rafane Paixão. A gente vai falar um pouquinho sobre a Comissão da Verdade. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a APPO, proporciona suporte aos pacientes antes, durante e após o tratamento de câncer. Através da Casa de Apoio, oferece hospedagem, alimentação, atividades de lazer e amparo emocional. Ajude doando para o bazar, sendo voluntário, atendendo o nosso telemarketing ativo e depositando qualquer quantia na conta da APPO. Faça-nos uma visita, conheça o projeto e ajude a dar mais qualidade de vida aos pacientes. Eu sei que você me conhece aqui, da grade da Rede Petrópolis de televisão. E no dia 4 de janeiro, quarta-feira, a partir das 3h30, a gente vai estar com um projeto novo. Novo, nem tão novo assim, mas super atual. TV Bicho de volta na sua segunda temporada. Eu conto com você. Toda quarta-feira, a partir do dia 4 de janeiro, 3h30 da tarde. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco. Vamos dar início a esse nosso bate-papo. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Obrigada. Que bom que vocês estão de volta. Na verdade, Rafane pela primeira vez, Eduardo já tem espaço garantido e de muito respeito aqui no programa. A gente gosta muito de falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante. Para quem nunca assistiu em casa, a gente conversando sobre Comissão da Verdade, queria que a gente fizesse um dito passadão. Explicasse rapidamente para depois a gente falar das novidades. Assim, o que é a Comissão da Verdade? Sim. A Comissão da Verdade foi instituída em 12 de novembro de 2015, do ano passado. Ela é uma instituição delegada pelo Poder Público com a tarefa de examinar e esclarecer graves violações de direitos humanos cometidos pela ditadura militar aqui em Petrópolis. Certo, então a gente está falando que ela foi instituída em 2015, mas começou de fato... No ano teve seguinte. Um grupo pró, né? A gente teve um grupo pró-comissão que reclamou os direitos para conseguir estabelecer, não foi isso? Perfeito, perfeito. Então, a gente começou com um grupo em abril de 2015 para ser instituída realmente a Comissão da Verdade. Então, a gente lutava para que a sociedade civil visse a necessidade de uma comissão municipal para estudar o que Petrópolis teve de interferência do Estado no geral durante o período da ditadura militar, que vai de 64 a 85, 21 anos de ditadura militar. Eu fiz menção ao que se seguiria, né? Porque, na verdade, a comissão foi instituída depois dessa mobilização que resultou em 2 grandes jornadas pela memória, verdade e justiça na Câmara Municipal. Nesses eventos se conseguiu a devolução simbólica dos mandatos do vereador e suplente vereador do PSB em 3 de maio de 1964. O nome mais conhecido é o nome do José de Araújo Aranha, que era vereador na ocasião. Então a gente conseguiu a devolução simbólica dos mandatos, e aí em 2016, quando a comissão começa a funcionar, a gente conquista por unanimidade, isso é muito importante dizer, por unanimidade da Câmara, a criação da Semana da Memória, Verdade e Justiça, que foi realizada esse ano e a gente até divulgou aqui a programação. Exatamente. Quando a gente pensa em devolução simbólica da vaga de vereador, de uma forma geral, quem não tem entendimento da causa pode pensar assim, para quê? Isso é só simbólico? Isso não é perda de tempo? Qual é a avaliação de vocês enquanto participantes da comissão, mas para explicar para o nosso telespectador que não tem esse entendimento do quão relevante significa isso? Então, quando a gente entregou foi muito emocionante até. A gente, principalmente para o Manuel Leal Ferreira,
Manuel Maria Leal Ferreira, porque é a questão dos filhos, é a questão da esposa, todo o sofrimento que eles passaram durante a ditadura militar, durante o período que ele foi preso, e sempre colocando, porque eles eram colocados como terroristas, como comunistas, visando, né, sempre o lado negativo da questão de comunista, como subversivo. Então, quando você simbolicamente devolve os mandatos, você devolve também a questão da dignidade da pessoa, né? Então, assim, para os familiares, para os que ficaram, é a memória do meu pai que está sendo colocada, é a memória do meu marido, depois de tanto sofrimento, o reconhecimento do Estado e da Prefeitura de que eles estavam lutando por democracia, eles não eram pessoas ruins. E é isso que a gente vê com os familiares, quando a gente conversa. Meu pai era um homem muito bom, meu pai era um homem bom. Eles ficam o tempo todo reafirmando isso. E você pode falar com qualquer um, aí a gente vai conversar com outras pessoas. Ele era uma pessoa ótima, e sempre tem esse tipo de referência. Mas, ao mesmo tempo, fica aquela coisa. Quem é preso, né? Que estigma que fica sobre a pessoa que foi presa? Exato. Fazendo um paralelo com a atualidade, né? E que a gente vê, os presos são as pessoas, entre aspas, digamos, malvadas. E homens dignos e justos sofreram, e aí estão resgatando essa imagem que é tão importante para a família, que é tão importante para todo mundo. Eu queria só acrescentar que a Câmara dos Vereadores, esse ano, ela reconheceu como antidemocrático o ato de cassação dos vereadores naquele momento, em 3 de maio de 1964. Então, se estabeleceu uma proposta, essa proposta foi aprovada também por unanimidade, caracterizando aquele ato de 3 de maio de 1964 como um ato antidemocrático. É importante deixar registrado isso. E, por outro lado, também, a gente sempre repete isso, e é muito importante dizer que eles eram, na sua grande maioria, representantes dos movimentos dos trabalhadores. Eles eram sindicalistas, né, e foram, na verdade, presos por conta disso, foram caçados por conta disso, e o golpe militar de 1964 tem a ver com isso. Tem a ver com o trabalhador. Tem a ver com o trabalhador. Tem a ver com a necessidade de impedir o crescimento do trabalhador, de impedir o crescimento da conquista dos direitos políticos e sociais dos trabalhadores. Tem a ver com isso. Certo. É até estranho a gente tá falando disso de 1964, vivendo um momento hoje em que vem se falando de quebra de direitos, querer diminuir. Por isso é preciso não esquecer, né? É preciso não esquecer o passado, para não se deixar cometer novamente erros que já foram cometidos na nossa história muito recente. Isso, não é? Muito recente. Se a gente fosse continuando falando sobre o trabalho da Comissão da Verdade ao longo desse ano, quais foram os principais trabalhos executados, as conquistas do ano de 2016? Então, eu acho que é relevante a gente falar que a gente pegou o depoimento de cerca de 20 pessoas, mais ou menos. Foram pessoas que participaram, né, ou de diversas formas, um militante que foi preso, ou então familiares que sofreram, porque quando a gente fala que uma pessoa foi presa, você pensa, uma pessoa foi presa. Mas a gente não. É importante a gente levantar de que maneira as outras pessoas são atingidas, porque geralmente eram pais, eram homens arrimo de família. Então, você atinge os filhos, você atinge a esposa, porque aí aquele cara já é mal visto, muitas vezes ele é demitido e depois, para ser recontratado, é uma dificuldade, ou então ele fica sendo excluído, né, por aquele local, naquele local de trabalho. É o literal marginalizado. Exatamente. Então, assim, a gente conversou também com pessoas que foram atingidas, pessoas que depois, que nasceram na década de 60 e que sofreram ainda na década de 70, na década de 80, e a gente fala que até hoje a gente sofre com isso, né? Mas essa questão da tortura, essa questão da punição, até que ponto um preso comum e um preso político a gente consegue fazer essa diferença? Em que momento a ditadura não legitima a tortura? E a tortura acaba sendo feita em todos os presos, não necessariamente. Então, por isso que a gente levanta sempre essa questão dos direitos humanos e tudo mais. Eu acho que é importante também acrescentar que pessoas que não foram atingidas, né, diretamente, pessoas que são do mundo acadêmico, historiadores, professores,
juristas também resolveram dar depoimentos. Então, dentre esse número que a Rafane fez referência de 20 pessoas, tem nomes importantes da cidade que resolveram dar seu testemunho e deixar claro a sua oposição a esse longo período da ditadura militar. Então nós temos, na verdade, um verdadeiro caleidoscópio, vamos dizer assim, de opiniões, de posições de todos os segmentos da sociedade petropolitana. Essas informações, elas já são acessíveis à população? Elas já ainda estão não, no processo? Ainda não, mas estarão no ano que vem, certamente. Ótimo, isso é ótimo porque, de uma forma geral, a gente tem que propagar mesmo esses depoimentos. Eles são o resultado não só de trabalho árduo, mas também é o que dá o norte, né? O que vira livro, o que vira estudo. Mas tem uma coisa também importante que a gente esqueceu de falar, nas exposições itinerantes. Não, é a semana, né, pela Memória, Verdade e Justiça, no qual a gente atingiu um público muito, muito grande, muito diverso, né, porque a gente começou com lançamento de livros sobre o Frei Tito, que foi um religioso que foi muito torturado da época da ditadura militar e acabou cometendo suicídio depois, porque a voz do torturador ficava na cabeça dele, ele não conseguiu sobreviver com aquilo. Então, tem a questão da peça de teatro, que o Silvio Costa Filho, que escreveu, que produziu. Então, isso, você fazer a peça foi feita na Praça da Liberdade. Então, assim, às vezes as pessoas passando não sabia, parava e via a peça. A peça é o Trombone e o Fuzil. O Trombone e o Fuzil, isso. A gente teve algumas discussões e o que ficou durante esse ano, a gente terminou agora em novembro, foram as exposições. A gente começou aqui no Centro de Cultura, abrimos uma exposição ali no Centro de Cultura, depois foi para Cascatinha, Posse, Nogueira e depois no Palácio Itaboraí, onde ela terminou. Porque, essa é, na verdade, o interesse da comissão e o que a gente conseguiu fazer. Porque toda vez que a gente fazia a abertura da exposição, a gente tinha uma discussão com o pessoal local. Então, você conseguir pegar nos bairros isso foi muito relevante. Então, nisso a gente conseguiu atingir o número de escolas, porque aí geralmente a gente conversava com os diretores dos centros de cultura, e eles convidavam as escolas. Então, sempre ia um membro da comissão, ou 2 ou 3, para discutir o que foi a ditadura militar. E essa relevância para a gente, que é historiador, é de trazer o presente e o passado e fazer o tempo inteiro essa conexão. De que maneira, por exemplo, a gente fala, você já ouviu falar de alguém que foi preso e que sumiram com o corpo, ou então que foi assassinado, mas não teve julgamento. Então, sempre trazer esse questionamento para os adolescentes, para as crianças, é muito relevante, porque eles conseguem fazer essa conexão. Aí você tirar o passado, de lá de trás, do fundo do baú, e trazer para o presente para ver de que maneira a história é importante, é relevante a gente pensar, né? Maravilha. Nós estimamos que em torno de 1.000 estudantes, de ensino médio principalmente, além do público em geral, e a semana possivelmente atingiu um número bem maior, inclusive por conta da televisão. Claro, com certeza teve uma boa cobertura da mídia, o que na verdade a gente percebendo também até mesmo um pouco de mudança de paradigma, né? De forma geral, a Comissão da Verdade e a Verdade, elas estão bem à tona e estamos todos falando, não só em espaços como esse, em que é voltado para o trabalhador e tem uma política toda diferenciada para a seleção de pautas, mas na grade da TV, não só dessa, mas de outras tantas. Né? E a gente vai fazer um breve intervalo, a gente volta no próximo bloco, dando continuidade a esse bate-papo sobre a Comissão da Verdade. Fica com a gente. Tendências, ousadia, cores e formas, beleza, arte, simpatia, vida. Assim é a mulher. Assim é a Ilma Cabeleireiros. Pensando sempre em você, no seu bem-estar, com produtos e equipamentos de qualidade comprovada. Profissionais capacitados para atender às suas vontades. Faça como a Ilma. Pense em você e dê um up no visual. Porque beleza faz bem. Ilma Cabeleireiros. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a APPO, proporciona suporte aos pacientes antes, durante e após o tratamento de câncer. Através da Casa de Apoio, oferece hospedagem, alimentação, atividades de lazer e amparo emocional.
Ajude doando para o bazar, sendo voluntário, atendendo o nosso telemarketing ativo e depositando qualquer quantia na conta da PPO. Faça-nos uma visita, conheça o projeto e ajude a dar mais qualidade de vida aos pacientes. Sede bem-vindos à casa de meu pai, o imperador Dom Pedro II. Gostaria de apresentar-vos minhas amigas, Amandinha, Adelaide, Condessa de Barral e Francisca. Venha conhecer nossos jardins e participar de um sarau imperial. Eu sei que você me conhece aqui, da grade da Rede Petrópolis de Televisão. E no dia 4 de janeiro, quarta-feira, a partir das 3h30, a gente vai estar com um projeto novo. Novo, nem tão novo assim, mas super atual. TV Bicho de volta na sua segunda temporada. Eu conto com você. Toda quarta-feira, a partir do dia 4 de janeiro, 3h30 da tarde. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade ao nosso bate-papo de hoje sobre Comissão da Verdade. A comissão, então, está trabalhando, está fazendo muita coisa e vai haver uma audiência pública daqui a alguns dias, não é isso? Como é que vai ser essa audiência? Qual a importância? Como é que funciona esse evento? A audiência pública é uma forma de comunicação entre a comissão e a sociedade, tanto de ouvi-la quanto de levar conhecimento de resultados da pesquisa que foi feita, né? Nós estávamos falando no primeiro bloco, que nós fizemos também, não chegamos a detalhar, mas falamos da pesquisa, né? E é importante dizer que esse ano que se passou foi um ano de muito trabalho, e esse trabalho é que nós pretendemos de maneira, obviamente, mais sintetizada, né? Porque é uma comunicação pública, não é sob a forma de relatório nem nada, né? O que foi o trabalho de levantamento, por exemplo, do acervo da 67ª Delegacia de Polícia, que se encontra sob a guarda do Museu Imperial, do arquivo da Polícia Política, que se encontra no arquivo do Estado do Rio de Janeiro, né? E também de jornais no Arquivo Histórico Municipal, aqui em Petrópolis, que tem um acervo importante dos 3 jornais daqui de Petrópolis, a Tribuna, o Diário e o Jornal de Petrópolis. Esse já não circula mais, mas eram jornais que traziam informações sempre vivas do que estava acontecendo em Petrópolis, pelo menos até o período de 1968, quando vem o AI-5, né, e finalmente acaba o resto de liberdade que tinha sobrevivido, e se vive um período de terror. De receitas, né? De bolo. De receitas de bolo e também de notícias do clima. Chove muito, raios, trovões. Né? Exatamente. Eu lembro que a gente estuda muito na faculdade de jornalismo, né? E aí quantas receitas de bolo. É impressionante como tem receita de tudo, porque corta, coloca a receita, e aí a gente vai vendo essa vergonha que é a censura. Mas eu acabei, só para concluir, a audiência então vai comunicar esses resultados que são parciais, né? É mais a parte relativa a documental, a parte dos testemunhos gravados ficará para o ano que vem, não será nesse ano, né? Nós também esperamos ter a presença nesse dia da Comissão Municipal da Verdade de Nova Friburgo, né, que continua também a desenvolver o seu trabalho, né, e a presença também do movimento sindical. Nós temos a intenção de entregar para o movimento sindical, sobretudo dos teces e dos trabalhadores em confecção, documentos de interesse do sindicato, como um resgate da memória da resistência dos trabalhadores à ditadura militar, porque não teve só repressão, teve resistência também. Teve resistência. Isso é importante, entender que os nossos antecedentes, né, tiveram esse processo de resistência. Em muitos momentos não conseguiram, sofreram mais ainda, mas houve um grito, houve um clamor de fato. Não teve, e isso que é importante a gente ressaltar, porque senão isso tudo fica silenciado. Parece que Petrópolis sempre foi aquela coisa de todo mundo aceita tudo, tudo é certo, tudo bem. Não, não é.
tem esse histórico. A gente tinha um sindicato muito forte dos têxteis. A gente tinha os ferroviários que, quando parava, ficava no máximo um dia paralisado. E eles eram solidários entre si. Se uma fábrica parava, em solidariedade, os ferroviários paravam. Então, assim, você vê a questão da solidariedade, né, de classe, e a questão da participação popular, porque é isso que a gente fala que o golpe queria acabar, né? Que a participação popular, porque o povo estava na rua, a população, povo, palavra que a gente não gosta muito de usar, né? Mas a população estava na rua, os trabalhadores estavam na rua, porque estavam querendo direitos, estavam lutando por seus direitos. Então é isso que a gente quer trazer, por isso que essa audiência é tão importante. Porque, assim, a gente traz a sociedade, e a sociedade precisa saber que ela precisa falar, ela precisa ter voz, né? Então, quando a gente faz uma audiência para trocar com a sociedade, é eles trazerem para a gente também. Trazer depoimento, e depoimento contrário, depoimento a favor. A gente está aqui para ver tudo, para estudar tudo o que eles questionam e a gente responder também e perguntar, né? Então, essa troca é muito importante. A gente, na última entrevista que a gente fez, depoimento que a gente tomou, tinha um senhor falando, hoje em dia não tem mais a participação popular, parece que a política está longe do povo. Exato. E é isso que a ditadura conseguiu deixar até hoje. A população não se acha, não se entende quanto agente político. Você não precisa ser partidário para você ser político, né? Política é todo dia, política você paga seus impostos, você anda de ônibus, ou se você não anda de ônibus, você paga pela gasolina. Então, tudo que você faz é político. Então, as escolhas que você faz, a questão de você ficar só dentro de casa e não sair para a rua e não ver a sua participação quanto agente político, isso reflete na nossa sociedade e na conjuntura que a gente está. Eu entrevistei o José Geraldo, que é sindicalista, historiador, professor, advogado. Ele esteve em Petrópolis no simpósio, no seminário de gestão sindical, e ele falou, e o nosso telespectador vai assistir no nosso recesso de final de ano. Eu gravei 3 programas nesse evento com profissionais bem interessantes que vieram a Petrópolis, e ele falou que é preciso que o povo entenda, que todo mundo entenda que o nosso lugar, enquanto cidadão, é na rua. Enquanto nós não nos lembrarmos de que o nosso lugar é reivindicando direito, espaço, a gente vai estar deixando essas mesmas coisas acontecerem. Então, acho que nesse momento é bem oportuno, porque você falou, né, que a população precisa ocupar o seu espaço, precisa entender que faz parte, precisa ter coragem de não saber, de perguntar, de ir atrás da informação. Mas, né? Mas, sobretudo, se sentir sujeito da sua própria história. Exato. Porque esse é o ponto. Né? Ser capaz de ser, eu sou um cidadão, eu sou um trabalhador, eu tenho uma opinião, eu sei o que é o meu interesse e vou lutar por ele. E isso, afirmar positivamente, de maneira prática, ativa, né? E não delegando isso a terceiros, né? O que não significa dizer que em momentos de eleição não deva participar, não é isso. Mas entre uma eleição e outra, é preciso se mobilizar, né? Do contrário, começa a se perder coisas importantes. Com certeza. A gente está chegando no final do programa. Queria que vocês dessem o serviço, né, da audiência pública, data, horário, local, todas essas informações para que o nosso telespectador que achar interessante, que vale a pena participar, para ele ir e realmente aderir a esse momento tão importante. Certo. E a audiência vai acontecer na sala da Casa dos Conselhos, na Avenida Keller 260, certo. Onde funciona o anexo do prédio da Prefeitura, com início às 13h30 e término às 17h30. Certo. Nós esperamos que as pessoas que queiram se manifestar venham fazê-lo. Nós vamos franquear a palavra para as pessoas, inclusive ter um momento de convívio sobre experiências do passado, mas também no que elas dizem respeito ao presente. Esse processo será gravado, né? Então será parte das nossas atribuições. De relatório final vai incluir também esse material. Esse evento, então, que vai acontecer no sábado, no dia 10 de dezembro, agora, desse mês, no próximo, sem ser esse domingo próximo, sábado, desculpe, sem ser esse sábado próximo, né?
E quem quiser entrar em contato, a melhor forma hoje é o Facebook. Não é? Isso mesmo. Então, o endereço é facebook.com/CMV Petrópolis, já se acessa. Petrópolis. Isso. Ok. E a gente está sempre em contato, sempre atualizando, né? De modo Maravilha. que... Entre em contato com a Carla passa o nosso contato. Isso. A gente está aqui à disposição para também. isso. Muito agradecida pela participação. Obrigado. Foi um prazer essa nossa conversa. Obrigada. Obrigada a você que ficou com a gente. Queria mais uma vez agradecer a Marisa, da Moniquete Mulher Empoderada, que agora me veste, e a Adriana Amorim, também com os acessórios. Então é um prazer hoje mostrar para o nosso telespectador o resultado do produto de mulheres trabalhadoras como Marisa e Adriana. Obrigada, um beijo grande e até a próxima semana. Snack Bar, o seu novo ponto de encontro é aqui. Reúna seus amigos e venha para o novo point da cidade. O Snack Bar oferece hambúrgueres e porções diversas em um espaço amplo e aconchegante. Venha conhecer Praça da Inconfidência, no Mercado Imperial, loja 16. Agora, sua marca pode ser vista nas telonas. Anuncie no Cinemax. É a magia do cinema a serviço da sua marca. Contatos: cinemax@tvredepetrópolis.com.br ou ligue 2245-0840. Para mais informações, procure um de nossos gerentes Cinemax. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode